Cara, ninguém te conta isso, mas o palco não é a parte mais difícil do bodybuilding. O verdadeiro desafio começa quando as luzes se apagam, o shape some, a definição vai embora e você fica sozinho com a própria cabeça. Hoje nós vamos falar sobre a depressão pós-temporada, o lado mental sombrio que quase ninguém mostra, mas que destrói muito mais atletas do que a fome, a desidratação e a preparação inteira. Se você já sentiu ansiedade, dismorfia corporal, comparação constante nas redes sociais ou aquela sensação de tô perdendo meu shape, fica comigo até o final porque isso aqui pode literalmente te salvar. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e se você curte conteúdo real sobre musculação, bodybuilding, evolução física e saúde mental, já clica no botão de se inscrever no canal para fortalecer. Deixa o like e ativa o sininho das notificações. E claro, se você quer turbinar seus resultados, botar o shape, usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto no site da Max Titânio, ou melhor ainda, no site da Probiótica, o cupom Personal Fábio para 15% off na compra de qualquer suplemento que você precisar. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Agora vamos entrar na mente de um atleta além do palco. Quando você está no palco, você está no auge da definição muscular, vascularização explodindo, glúteo trincado, fibrado, abdômen aparecendo até de lado, aquele pump surreal, a dopamina está alta e o cortisol está batendo lá no teto, mas você não liga porque está vivendo o ápice do bodybuilding. Só que cientificamente sabemos que isso é insustentável. Estudos como os de Wilson e outros colaboradores de 2013 mostram que a preparação competitiva leva a níveis extremos de déficit calórico, desidratação e queda hormonal, e o corpo simplesmente não consegue manter isso por muito tempo. E aí vem o que a galera não espera, a queda emocional brutal do pós-show. Em 24 a 48 horas a vascularização some, a definição começa a desaparecer. Você acorda diferente e aí nasce o famoso pensamento: meu Deus, eu estou engordando muito rápido. Isso é o famoso rebote. Só que isso é fisiologia pura. O corpo está tentando voltar à homeostase, o equilíbrio normal e a recuperação de gordura essencial. A meta-análise de Helms em 2014 explica que após longos períodos de déficit, o corpo ativa mecanismos de sobrevivência que aumentam o apetite, retenção de água e armazenamento de gordura. Isso não é fraqueza, isso é biologia. Mas a mente não entende, a mente só vê, perde o shape e aí começa a espiral. É aqui que entra um pouco de humor. É aquele momento em que você come arroz com feijão e acorda percebendo que comeu 3 rodízios. Mas calma, não é gordura, é retenção hídrica e supercompensação glicogênica. Em palavras simples, seu corpo está estocando água e energia porque você deixou ele desesperado durante meses. É exatamente essa ilusão, esse contraste imediato entre o físico de palco e o físico real, que pode destruir a autoestima do atleta. E aqui chegamos no ponto mais silencioso e mais cruel, a dismorfia corporal. Estudos como os de Neil Gold, em 2015, mostram que bodybuilders têm índices elevadíssimos de muscle dysmorphia, um tipo de distorção da autoimagem onde o atleta nunca se sente grande, forte, definido o suficiente, mesmo dele estar objetivamente gigantesco. Isso é amplificado pela mentalidade competitiva. Você se compara com atletas no Instagram, nas redes sociais, que estão em pré-contest um ano inteiro. Spoiler, mas não estão. É filtro, pump, luz e estratégia. Mas você acredita. E aí começam as checagens compulsivas no espelho. Você acorda, olha, vai treinar, olha, sai do banho, olha. E cada dia que vê o shape mais suavemente vai batendo. Tô regredindo, tô pequeno, tô perdendo o que conquistei. E isso cientificamente é explicado pela relação entre cortisol elevado, mais queda de testosterona, mais dopamina pós-competição, como mostrado por estudo de Hackney em 2020. Em palavras simples, depois de meses se vendo seco, qualquer mínima suavidade parece um desastre.
E é aí que vem a parte emocional. Ganhar peso, mesmo sabendo que é necessário para construir massa muscular, vira uma montanha russa psicológica. É como se cada aumento na balança fosse uma perda de identidade, mas biologicamente esse ganho é essencial. Estudos de Letter e Phillips, em 2011, mostram que crescimento muscular real acontece em superávit calórico, não em definição eterna. É aí que entra a pergunta que quero que você comente aqui embaixo. Você já sentiu que estava perdendo o shape mesmo sabendo que não está? Quero saber, porque isso é muito mais comum do que você imagina. Esse é o ponto filosófico do vídeo, mas é o mais importante. Quando você vive meses como cara seco, shapeado, atleta, você começa a acreditar que isso é você. Só que esse é um estado temporário. E quando o shape some, quem é você? A literatura científica sobre identidade atlética, como o estudo de Brewer em 1993, explica que atletas com autoimagem altamente centralizada no desempenho físico têm risco maior de depressão pós-competição. Em português, claro, quando tudo que você depende do seu físico, qualquer mudança vira uma crise existencial. E isso atinge bodybuilders mais do que qualquer outro esporte, porque a identidade do atleta é literalmente baseada na aparência. Isso cria a sensação de ser menos do que antes, ou então uma versão pior de si mesmo. E aí começam pensamentos do tipo, ninguém vai mais me admirar, ou não sou mais atleta, ou então não sou mais especial. E aí que a vida entra. Famílias, parceiros, hobbies, carreira, momentos fora da academia. O físico é apenas uma parte. Importante? Sim, mas não é a única. O atleta que aprende isso sobrevive à entre-safra. O que não aprende, afunda. Agora vamos falar da panela de pressão que ninguém admite. A pressão silenciosa das redes sociais é brutal. Você posta uma foto de palco e ganha 1000 elogios. Depois posta uma foto daquele off-season pesadão e alguém comenta, engordou, hein? Isso destrói. Além disso, existe o cansaço mental de manter dieta e treino sem uma única data de competição. Sem deadline, tudo parece mais pesado. Estudos de Eplin, em 2016, mostram que atletas têm queda significativa de motivação após o período competitivo. E socialmente, as pessoas chamam para sair, para comer pizza, tomar um drink e você fica preso entre quero viver e quero manter o shape. Essa ambiguidade é um dos maiores gatilhos de ansiedade no pós-shows. A disciplina extrema vira um fardo porque agora você não tem um propósito claro para ela. E aqui entra um pouco de humor. É aquele momento em que você olha para a pizza e ela olha de volta. E vocês dois sabem que isso vai doar ruim. Agora vamos para o mais importante. Como sobreviver ao pós-temporada. Como não enlouquecer. Como manter a cabeça no lugar durante o off-season? Primeiro, terapia funciona. Estudos de Patrick e Greensley em 2012 mostram que acompanhamento psicológico reduz significativamente sintomas de ansiedade e distorção corporal em atletas. Não é fraqueza, é ferramenta. Segundo, aceitar o processo fisiológico. Você precisa ganhar gordura para ganhar músculos. Você precisa descansar para crescer. Seu corpo não nasceu para ficar com 5% de gordura o tempo todo, o ano inteiro. Terceiro, mudar o foco do estético para o funcional. Calcular cargas, melhorar PRs, focar em progressão. Isso devolve o senso de controle e reduz a ansiedade estética. Quarto, tire fotos semanais, não diárias, para evitar essa obsessão. E quinto, desconecte das redes sociais por um período. E principalmente reconstrua sua vida além do físico. Um atleta sólido é aquele que tem equilíbrio. Hoje nós vemos o lado do bodybuilding que ninguém posta no Instagram. O palco é lindo, mas o pós-show é uma batalha mental.
Entender os processos fisiológicos, psicológicos e sociais é o que transforma simples atletas em campeões duradouros. Se esse vídeo te ajudou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo qual parte do pós-temporada mais te pega. Isso ajuda demais o canal e fortalece nossa comunidade. E se você quer potencializar seus treinos, lembre-se, cupom MAX10 Personal Fábio no site da Max Titânio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica o cupom é diferente. Eu próprio Personal Fábio para 15% off. Para você não se esquecer, eu deixei os links nas descrições e comentários fixados. Me segue também no Instagram, TikTok, Facebook para acompanhar mais do meu trabalho pelas redes vizinhas. Está tudo aqui embaixo na tela. Ó. Muito obrigado por assistir até aqui. Você é foda. Agora, escolhe o vídeo relacionado à playlist para você passar mais tempo aqui no YouTube, ajudar o YouTube a lembrar de mim e recomendar mais meus vídeos para mais galera que gosta de esporte, de musculação, de fitness, de bodybuilding, sempre com um caráter educativo e informativo e aliado a muito entretenimento. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.